Então, hoje eu quero falar para vocês sobre educação. E por que a educação é tão importante e como é que a gente faz para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Mas primeiro eu quero falar por que educação é importante. Educação é uma coisa que afeta várias outras variáveis importantes na sociedade e importantes para o indivíduo. A primeira coisa que a gente sabe dos dados, olhando as economias dos outros países, olhando a economia dentro de um próprio país, é que os mais educados, as pessoas que têm mais anos de qualidade de educação, têm um salário mais alto. Tem até estudos mostrando o quanto mais alto. No Brasil, por exemplo, é mais ou menos assim. Um ano a mais de educação dá 10% a mais de aumento de salário. Então, a educação é boa porque ela aumenta o salário, aumenta a renda, aumenta o crescimento. Pessoas mais educadas têm mais capacidade de absorver novos conhecimentos, de lidar melhor com novas tecnologias, de mudar de setores quando a economia num setor começa a ir mal, você realoca aquela pessoa com facilidade para o setor. Por quê? Porque ela tem mais o que o economista chama de capital humano, certo? Que é a qualidade da sua educação. No Brasil, como é que anda a coisa? No Brasil, até os anos 90, a coisa ia bastante mal. Aí a gente começou assim, a gente começou a melhorar a quantidade de crianças que a gente botava dentro do ensino. Então, hoje, a gente tem quase todas as crianças de 7 a 14 anos estão indo para a escola, estão indo para a escola no primário, no ensino primário. Depois, quando você olha para o secundário, já tem menos gente indo. Então, tem um problema também aí de pouca gente indo para o secundário. E para o terciário, menos. Como que é a maneira ideal de você ir gradualmente melhorando o nível de educação de um país? Você primeiro aumenta a quantidade de pessoas dentro do sistema. Só que quando você faz isso, e o Brasil fez isso nos anos 90, a qualidade cai, porque você está botando mais gente para dentro do sistema, certo? O segundo passo, então, qual que tem que ser? Você investir na qualidade daquele ensino, daquela faixa que você aumentou o número de alunos, na qual o número de alunos agora é maior. Depois você pula para outra. Então, aí depois, expandi o primário, melhorei, eu vou para o secundário. Aí no secundário eu expando. Vai cair a qualidade? Vai cair, inevitável. Aí você melhora a qualidade no secundário e depois você pula para o terciário. A China é um país que está fazendo assim. Ela andou todas essas etapas, uma por uma. Expande, melhora a qualidade. Expande, melhora a qualidade. E no momento eles estão melhorando a qualidade do terciário já. O Brasil, ele fez uma coisa meio esquisita aqui. Ele começou expandindo no ensino mais básico, e depois pulou. As políticas públicas pularam para cuidar do terciário, do ensino lá da faculdade, sem cuidar desse miolo e sem melhorar muito a qualidade no primário, certo? Então, nós fizemos a coisa de uma maneira meio descontínua e que atrapalha o processo de desenvolvimento da qualidade educacional. Como melhorar a qualidade nas escolas públicas, principalmente? Que nós pagamos, o contribuinte coloca o dinheiro lá no imposto e ele quer ver uma educação pública de qualidade, como era antigamente. Aliás, é legal discutir esse assunto também. Por que antigamente as escolas públicas eram tão boas? Porque elas eram super elitizadas. Muito pouca gente que ia para a escola, e aí é fácil de você montar uma escola pública de qualidade. A população cresceu, não é mais elitizado, o que é bom. Hoje todo mundo vai para a escola, só que aí caiu a qualidade. A gente precisa mudar o que o economista chama de função de produção da educação. A função de produção para o economista é uma coisa assim, entra aqui uma matéria-prima, aí tem uma fábrica que produz e sai um outro produto aqui no final. A mesma coisa para tudo, a educação também. Entra o dinheiro, entra o professor, entra a sala de aula e sai no final da outra ponta a educação, a qualidade da educação, um aluno bem formado ou mal formado. Essa aqui, no meio, essa função de produção que a gente chama, é uma caixa preta. Como é que a gente faz ela funcionar de uma maneira mais eficiente? Bom, o que a gente sabe da evidência internacional a respeito disso precisamos mexer com os incentivos das pessoas que estão trabalhando ali dentro da caixa preta. Precisamos estimular o professor. O professor bom, a gente precisa dar um bônus para o professor bom. Aquele professor que está displicente, que não está indo, que está faltando, que não está dando importância para o aluno, a gente precisa estruturar algum tipo de incentivo para esse cara falar assim, olha, você precisa trabalhar melhor, precisa trabalhar mais duro. Isso hoje não existe dentro do funcionalismo público, porque todo mundo é tratado igual. Então, o bom professor tem o mesmo tratamento, o mesmo salário que o mau professor. Como é que a gente faz para premiar o bom e para incentivar esse cara que está desmotivado, às vezes, a também se tornar um professor de mais qualidade? Então, a gente precisa de treinamento de professor, e aí o dinheiro público tem que entrar para fazer isso. E a gente precisa também de incentivos. E como no setor privado, pessoal, diferenciação de salário. Se o cara é bom, está dando uma aula com afinco, os alunos estão motivados, a sala dele está indo melhor, ele recebe um salário mais alto. É assim nos outros países. Os outros países que conseguiram melhorar, os Estados Unidos, por exemplo,
tinha dificuldade também com a questão da educação. Os lugares onde ele conseguiu melhorar a qualidade da educação foram os lugares onde esses mecanismos de incentivos foram implementados. Eu queria terminar a parte de educação falando sobre desigualdade. Você fala assim, o que a educação tem a ver com desigualdade? Educação tem tudo a ver com desigualdade. A educação, ela pega duas variáveis econômicas de uma vez só. Isso que é legal da educação. E nenhuma outra política pública é tão eficiente para resolver dois problemas de uma vez só. Crescimento econômico aumenta, porque com as pessoas mais escolarizadas, você vê a Coreia, por exemplo. Por que a Coreia tem um crescimento, tem um nível de renda muito mais alto que o Brasil? Enquanto 30 anos atrás, a gente tinha uma renda mais alta do que os coreanos. Eles explodiram, passaram a gente, pela qualidade da educação deles. Então, o crescimento econômico melhora com mais educação. Óbvio, não é o crescimento econômico daquele trimestre ou do ano que vem. O crescimento econômico, eu estou falando por um período longo de tempo. Ela melhora com a educação. E a segunda coisa é, a educação reduz a desigualdade. Porque você vai pegar as pessoas que têm menos qualidade educacional, vai investir naquelas pessoas, vai formar mais gente com mais capital humano, e esse cara vai estar, depois de uma formação mais sólida, ele vai estar hábil para competir no mercado de trabalho com as pessoas que vieram de formação mais elevada, que nasceram numa família mais privilegiada, por exemplo. Então, você ajuda muito a redução da pobreza e da desigualdade, formando pessoas com mais capacitação. Porque hoje a gente tem pouca gente com muita capacitação. Então, se tem pouca gente com muita capacitação, esse cara tem um salário muito alto. E a pessoa que tem baixa qualificação tem um salário muito baixo. À medida que eu começo a levantar o nível educacional desses aqui, o salário desse diminui, porque tem mais pessoas no mercado parecidas com ele, e o desse aumenta. A desigualdade diminui.